Espera, não responda já. A respiração modifica-se. Procuro. Espera, não responda já. Manifesto. Ideias. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Liberdade, sensibilidade, partilha, discussão, pluralismo, igualdade, participar, manifestar o meu sentir, a minha vontade, ideologia, espaço, lugar, sem julgamento, com respeito, oferecer, receber, trocar ideias, ter ideias, sem julgamento, falar, saber ouvir, sem julgamento, atitude ética, expressão que inspira a mudança desde a sua forma pré-verbal, sem julgamento, comunicação aberta onde o nosso melhor é o denominador comum, sem julgamento, construtiva, censura, discriminação, intolerância, violência, desigualdade, imposição, terror, julgamento, crítica, uma liberdade construída em pilares de ilusão, má intenção, insatisfação, frustração, indiferença, ódio, deturpação da condição humana, ignorância, medo, segregação, ódio, desresponsabilização da nossa própria voz, ódio, poluição sentimental, cegueira, não ver além, direito, luta pelo direito, conquista o direito, sai à rua e conquista o direito, lutaram pelo direito, garantido pela Constituição Portuguesa, sacrifício para ser, direito ou torto, luta de valores, contínua. Então, sem liberdade de expressão, não posso perguntar qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Não sei se sei. A liberdade de expressão engloba todos os discursos. Expressar sem restrições. O discurso de ódio faz parte da liberdade de expressão. Expressar sem julgamento. Palavras quaisquer. A verdade é que são só palavras. Palavras, ação. As letras formam gestos. Gestos de estar, de ser, de viver, sobreviver. Todas as vozes são escutadas. Palavras não são só palavras. Espada de dois gumes. Palavras não são só palavras, levadas ao vento. Do vento para o futuro. Responsabilidade. A liberdade de expressão vai além do discurso. Dever. Direito básico. Usufruir. Como? Direito. Saber fazê-lo. Direito individual, subjetivo. Dever básico da consciência moral. Responsabilidade. Mensurabilidade. Direito. Linha, círculo, lugar ténue. O escudo da liberdade de expressão. Sensibilidade. A máscara do discurso de ódio. Hoje, aqui, agora, continua a luta por direitos. Ontem, o mesmo. Amanhã, educação, arte, cultura, sensibilidade. Paradoxo. Tolerância. Karl Popper. Intolerante. Com o intolerante. Cair na intolerância. Responder ao intolerante. Discurso do espaço democrático. Relação de poder. Desigual. Os limites em que opera a liberdade. Um homem perante um urso esfomeado que o acusa de atitude egoísta por não se deixar comer e, consequentemente, fazer o urso passar fome. O homem pensa o problema do urso. Mas só começa. O urso come-o. Pensar. Fazer. Fazer a partir do coração. Ver. Sentir. As emoções ainda são tabu. Educação sentimental. Trato interno. Sombra. Externo. Compreender. O outro. Quem? O outro. Sem ofender. Quem?
o outro. Não odiar aquilo que não entendemos. Respeito. O outro. Eu próprio. Lugar democrático. Opressão. Minorias. Atitude ética. Interno. Externo. Sabedoria. Reconhecimento livre. Relação de lugar. Sem limite. Escolha própria. Não imposição. Prosperidade. Porque talvez a tua liberdade comece exatamente quando a do outro começar. Bom senso. Posso responder isto? Mas a sério é o que penso sobre o assunto. As redes sociais estão a ser um grande motor para o discurso de ódio. A chamada coragem que toda a gente tem atrás de um teclado facilita muito esse tipo de discurso. Importa saber que se tens liberdade de expressão deves usá-la para o bem. Faz a diferença do não ser diante de ser humano. Bom senso.